Aleluia. Família, bênção para todos os momentos. Atos 2, 46, a parte B do versículo diz assim: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Se uma coisa tem sido positiva nesses dias de isolamento social, é que as famílias têm tido a oportunidade de estar mais tempo juntos. Entretanto, o mesmo que é bênção para alguns, parece que é uma desgraça para outros, sabe? Porque tem muitas pessoas que diziam que eram família, mas na verdade o que era um amontoado de pessoas, porque agora tem que um suportar a cara do outro mais do que antes. Era só um chegava à noite, tomava um banho, comia alguma coisa, dormia, já saía de manhã e coisa e tal. Quando chegava no final de semana arrumava alguma coisa para fazer, fugia de casa e não tinha relacionamento. Nesse tempo tem que olhar olho no olho, tem que resolver situações. Mas eu quero dizer para você, para aqueles que têm boas intenções, para aqueles que amam a vivência em família, esse tempo foi muito precioso. Por quê? Porque pais que não conseguiam às vezes almoçar ou jantar com a família, com os filhos, estão podendo fazer. Pais que às vezes fazia anos que não sentava pai, mãe, filhos para ver um filme junto. O que eu vejo com isso? Depois dessa pandemia, eu vou poder talvez pedir para uma criança, um adolescente, conduzir um culto aqui na igreja, pelo menos o culto da quarta-feira de oração. Tu fala, você não conduziu o culto doméstico lá na sua casa? Então vamos lá, quarta-feira tem culto de oração aqui, você vai dirigir o culto de oração. Será que dá, Kátia? Eu creio que dá. Por quê? Porque já experimentou o relacionamento com Jesus, as coisas. Então nós temos que olhar para o ponto positivo das coisas que aconteceram nesse tempo. Eu percebi também que alguns problemas familiares parece que borbulharam assim. Esse foi um tempo que muitos aconselhamentos, muitos ajustes foram feitos. Por quê? Porque caiu a casa de alguns que viviam se escondendo por aí afora. Agora tudo dentro de casa, a casa caiu. E se a casa caiu, o que vai ficar? A casa caída não tem que levantar, tem que consertar a casa de novo. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Deus, a qual Ele criou, formou, Ele trouxe à existência conforme o propósito eterno que Ele tem estabelecido. Deus tem um propósito eterno estabelecido sobre a nossa vida. É importante a gente entender que Deus deseja que a nossa casa seja um ambiente de paz, seja um lugar de prazer, seja aquele lugar que eu queira voltar todos os dias. Mas mais do que isso, a sua casa só vai ser um lugar de paz, só vai ser um lugar de prazer, só vai ser um lugar onde as pessoas da sua família vão querer voltar, se a sua casa for um lugar de aceitação. Faça da sua casa um lugar de aceitação. Sabe por quê? Porque há coisas que nós não concordamos na vida de alguém da nossa família, ou do filho, ou do cônjuge. E às vezes nós criamos problemas e dificuldades, mas nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de aceitação. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas nós precisamos também entender que todas as coisas podem acabar, serem destruídas, mas a palavra do Senhor diz assim: mas permanece estas três coisas: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Ou seja, fé, esperança e amor é o tripé que vai manter a sustentação da vida espiritual da nossa casa. Mas o maior de todos é o amor, porque mesmo quando a nossa fé não alcança, mesmo quando a nossa esperança parece que ela foi destruída, se nós temos amor no nosso coração, o amor vence a morte, o amor vence qualquer dificuldade, o amor supera a traição, o amor supera as coisas ruins que acontecem. É por isso que a palavra diz: o maior de todos é o amor, porque foi por causa do amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nos restaurar, para nos salvar, para nos transformar. Foi por causa do amor que o Filho Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz por causa de nós, e é por causa do amor que Ele ressuscitou também para ir e preparar morada para nós junto com Ele. Então é importante a gente entender isso. É verdade que viver em família não é uma tarefa fácil,
Sabe, tem a questão de cada um tem um temperamento diferente, tem um jeito diferente de ser. Formar uma família saudável num mundo tão doente como nós temos hoje. Nós vemos esse mundo é doentio, é um mundo destruidor, não é nada fácil, parece quase impossível. Vou dizer para você, construir uma família saudável sem a ajuda de Deus é impossível. Muitas pessoas tentam, mas até mesmo tentam sem a ajuda de Deus, tentam usar apenas a sua história familiar, mas elas não conseguem, porque nós não conseguimos na força do nosso braço. Nós precisamos da ajuda de Deus para construir famílias saudáveis nesse tempo. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que família é lugar de transparência total. Família é lugar que não existe espaço na família para segredos. Você pode perceber que toda família que existe segredos entre eles, problemas gravíssimos estão acontecendo. Mas nós precisamos entender o seguinte: por que existem segredos muitas vezes dentro das famílias? Porque o filho tem dificuldade, medo de contar para o pai um erro, ou um pecado, ou uma tendência pecaminosa que ele tem na vida dele. Então, por quê? Porque às vezes fala, se eu contar para o meu pai que eu usei drogas, ou que eu estou usando drogas, ele vai me expulsar de casa. A menina disse, se eu contar para o meu pai que eu tive um relacionamento sexual com um namorado, ele vai me expulsar de casa. Se eu contar para o meu marido que eu tive um problema assim assado, o nosso casamento acaba. Ou seja, muitas lares e até famílias cristãs não são ambientes de aceitação, de perdão, de restauração. É propósito de Deus que a nossa família seja um lugar abençoado, que nós estejamos tendo um lugar de santidade, que vençamos o pecado, mas nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes somos pegos em algumas fragilidades da nossa alma e da nossa vida. E aí, se alguém na sua família errar diante de alguma coisa e vier contar e compartilhar, como que você, pai, como você, mãe, vai realmente agir? Você vai agir com graça, com misericórdia, com perdão, ou você vai agir com base na destruição? Nós precisamos ter uma coisa sempre aberta: o canal de diálogo, de conversa dentro da nossa casa deve estar sempre aberto. Por quê? Família não é descartável, família é feito para durar por toda uma vida, família é para sempre. Casamento não é descartável, não é igual esses produtos da China que você compra e você usa um pouquinho e ele quebra, e quando você diz, vou levar para consertar, aí quando você chega lá ele fala assim, não, joga isso fora e compra outro que vai ficar mais barato. Tem muita gente que fala assim, fica mais barato você arrumar um outro marido, mais barato você arrumar uma outra família. É engano, pode ser isso com produtos descartáveis, mas família não é descartável. Por isso, se tem problema na família, tem que consertar. E o médico dos médicos, aquele que conserta todos os problemas na família, se chama Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que trabalha nesse processo. Mas nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida, e uma das principais ferramentas de ajuste e conserto familiar se chama diálogo, conversa, é estar aberto nesse propósito, olho no olho. Por isso, nós precisamos entender que a primeira coisa que nós precisamos olhar é perguntar assim: quais foram as pontes que eu fui passando na minha vida no passado, e que de coisas que deram errado e eu detonei. Nós precisamos reconstruir as pontes da amizade, nós precisamos reconstruir as pontes da intimidade, nós precisamos reconstruir dentro da casa as pontes do diálogo, nós precisamos reconstruir dentro do nosso lar as pontes da cumplicidade. É importante a gente entender a palavra cumplicidade. Às vezes ela é usada tão terrível por aí, falar fulano foi cúmplice num crime, mas eu quero dizer para você, na família nós precisamos ser cúmplices nos sonhos, cúmplices nos propósitos, cúmplices no amor, cúmplices na restauração. A cumplicidade precisa ser algo, porque a cumplicidade ela tem tudo a ver com lealdade. Ou seja, se é uma marca que precisa ter dentro da nossa casa, é a lealdade, um ser leal ao outro.
É esse chamado que nós temos, porque família não é lugar para competir, família é lugar para a gente construir juntos, para a gente somar debaixo do propósito. Por isso eu quero dizer para você que existem algumas bases familiares que são muito importantes. Existem pelo menos 3 bases que você precisa colocar como sustentação sobre a sua família. A primeira delas é que você precisa estabelecer para a sua casa uma fé baseada na Bíblia Sagrada. A fé baseada no que a palavra diz a respeito de você e a respeito da família. A segunda base é uma esperança firmada em Jesus Cristo. É você entender que você tem que confiar e esperar que as coisas vão mudar, melhorar, que quem não é convertido na sua casa vai se converter, que quem está envolvido com drogas vai se libertar, quem está com problemas vai se resolver. Por quê? Porque Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. É fundamental a gente entender. Aí a gente entende o que a palavra de Deus diz, que é esse o tripé: a fé, a esperança e o amor. A fé é baseada na palavra de Deus, a esperança baseada no trabalhar de Jesus na nossa vida, e o amor que é baseado no próprio amor de Deus sobre a nossa vida, que nos perdoa, que nos restaura e que nos leva em segurança. Saiba que Deus vai sempre estar com você. Saiba que todas as vezes que você investe em família, quando você pensa em família, quando você decide não desistir da sua família, você sempre é recompensado por Deus. Todas as pessoas que investem em família são recompensadas por Deus. O Senhor diz assim, o Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, do que eu vou ter medo? O Senhor é o meu forte refúgio, do que eu vou ter medo? Então, hoje eu quero orar para que o Senhor possa fortalecer você, para que o Senhor possa fortalecer os seus laços familiares, para que o Senhor possa fortalecer os laços da sua casa, para que você possa, da mesma forma como o sábio Salomão diz em Provérbios 3, 25 e 26, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e vai impedir você de cair em armadilhas. O Senhor está comigo, eu não temerei. Davi dizia isso sempre. Os homens de Deus, eles iam para a luta contra os seus inimigos sempre com esta segurança. Saiba de uma coisa: o maior patrimônio que você tem nessa terra se chama família. O maior patrimônio que você tem é a esposa, é os filhos. O maior patrimônio. Se você tem esse patrimônio, se é o maior patrimônio, o que as pessoas fazem quando elas têm um patrimônio que é importante? Investe no patrimônio, cuida do patrimônio. E sabe, a melhor pessoa para te ajudar nesse processo, na sua família, é Deus. É você chamar Jesus, é você pedir que Ele entre na sua casa. Talvez você olhe e tem problemas, porque há muitas famílias que tem alguém que tem problema com alcoolismo, tem alguém que tem problemas com depressão, tem pessoas que têm problemas com outros tipos de vícios. Mas eu quero dizer para você, se você tem um pai que tem problema com alcoolismo, lembra de uma coisa: ele continua sendo seu pai. Ele não nasceu sendo alguém assim, com vício no alcoolismo. Ele nasceu como uma pessoa normal. O alcoolismo é um vício, algo que está na vida dele, mas que Deus pode libertar. E se você ama o seu pai, você precisa orar para ele ser liberto do alcoolismo. Se você está numa casa e os seus irmãos têm algum tipo de problema, o teu amor por eles, o maior amor é quando você ora e declara a transformação da vida deles. A sua família é o seu maior patrimônio. Quando eu digo para você, invista na sua família, não estou dizendo para você apenas botar dinheiro, trocar os móveis, comprar panela nova, trocar o enxoval da casa. Se você puder, faça isso, porque é um bom investimento também. Tem gente que não faz isso para a família.
tem gente que cuida do próprio carro, tem gente que põe dinheiro na poupança, mas o lençol em casa está todo desbeiçado, sabe? Tem casa aí, tem algumas casas aí que estão há anos sem ganhar uma tinta, sabe? E às vezes não investe. Isso também é investir na família. Quando você cuida do lugar que você mora, torna o ambiente um pouco melhor, você faz uma reforma, você faz alguma coisa nova, eu quero dizer para você, é muito bom isso também. Mas o investimento que eu estou falando aqui é mais do que isso, é um investimento de vida, de amor, de carinho, de ajuda, de auxílio, de dizer eu estou aqui, é a comunicação de amor, respeito, é você poder dar o melhor que você tem dentro da sua casa. Investimento na família é você olhar e procurar saber o que está se passando dentro do coração e ajudar as pessoas a suprirem as suas necessidades. Quando foi as suas necessidades emocionais? Quando foi que você olhou para sua mãe? Eu estou vendo que tem bastante jovens aqui hoje, estou feliz de poder ver muitos jovens aqui hoje, dizer assim, qual foi a vez que você olhou para sua mãe e perguntou para sua mãe assim, como que está o seu coração, mamãe? Como é que está o seu coração? Ou para o seu pai, quando é que você, mas o meu pai e minha mãe não dá abertura para isso, mas quando foi que você tentou? Sabe, às vezes a gente mantém uma distância assim, e aquilo parece que é bom para mim, para você. Não, irmãos, nós não, nesse tempo que nós estamos vendo como é ruim ficar sem um abraço. Até apertar a mão estão impedindo a gente de fazer, a gente se sente agoniado. Tem dia que você fala assim, meu Deus, como eu queria ganhar um abraço, não só das pessoas que eu posso, mas, sabe, será que vocês estão comigo? Vocês nesses dias, não tem dia que você fica com vontade de dar um abraço, até no bêbado da rua, fala assim, poxa, eu podia, hoje eu estou, sabe, porque nós fomos feitos para ser relacional, nós fomos feitos para abraçar, para tocar, para fazer cafuné. Mas para o seu pai e sua mãe, você está dentro de casa, se eles não estão com problema, vocês estão convivendo junto, esse é o tempo de você chegar junto, esse é o tempo de você, sabe, dar um luxo na careca lá do seu velhinho, sabe, esse é um tempo de você fazer um cafuné, filho, estou me dirigindo aos filhos agora, porque os filhos cobram muito o carinho e o amor dos pais, mas tem muitos filhos que faz muito tempo que não é carinhoso com seu pai, com a sua mãe, ou até entre os irmãos. Como é bonito quando irmãos se abraçam, se beijam, se elogiam. Às vezes no relacionamento de irmãos é até meio estranho, para chamar a atenção, um fala mal do outro, mesmo amando muito, apenas fala do defeito um do outro, mas às vezes faz falta isso, de um irmão dizer para o outro o quanto se orgulha dele, o quanto ele é importante para a sua vida. Não sei se você está comigo, mas eu queria muito que você pudesse sair daqui hoje com um coração meloso, sabe? Eu queria que muito que você chegasse em casa e alguém falasse assim, ui, o que está acontecendo com você? Fica frio, as pessoas fazem assim, mas você precisa entender que Deus está trabalhando um processo de aproximação, de amor, de ligação, de aliança entre as famílias. É fundamental você entender isso. Está diferente a mensagem da manhã e da noite, não está? Está diferente. Eu tenho o mesmo esboço, mas o Espírito Santo vai direcionando aquilo que Ele quer falar com cada ambiente. Então eu quero dizer para você hoje aqui, que muitas vezes pessoas acham que quando o filho ou a filha vai casar, acham que eu vou perder meu filho, eu vou perder a minha filha. Não, você ganha um outro filho, ou você ganha uma outra filha. Essa é a experiência que eu estou tendo. Olha aqui, olha o tamanho do bruto homem aqui, sabe? A gente ganha um filho, a gente ganha uma filha, e a gente precisa entender que Deus ama tanto família, que Ele está multiplicando a bênção de Deus nas famílias. Ele nos dá filhos, Ele nos dá netos, Ele nos dá outros filhos agregados nesse processo. E é importante nós entendermos que melhor do que perder os filhos para o mundo, perder os filhos para o diabo, é a gente ganhar filhos e agregar e trazê-los para a casa de Deus e cumprir o propósito de Deus. Lutas e problemas sempre vão ter na família, mas no final das contas você vai sempre entender que o lugar mais seguro da terra é na sua família. E quando essa família é uma família que serve a Deus, não tem lugar mais seguro na terra do que você estar na sua convivência em família.
Então, querido, Deus tem te trazido hoje aqui para você olhar de forma diferente sobre a sua família, sobre a sua casa, para você ser um intercessor, uma intercessora sobre a sua casa. Por isso, eu quero te dar 3 bases para você poder resolver conflitos dentro da sua casa. Primeira delas, enfrente com sinceridade todos os problemas. Encare os problemas, não fuja dos problemas. Quando os problemas acontecerem, ao invés de você fugir, senta, conversa, resolve. É importante isso, seja homem, seja corajoso, seja mulher corajosa. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem gente que fica postergando para resolver algum problema dentro de casa, algum conflito. Coisa errada, eu quero dizer para você, haja rapidamente, com coragem, peça a sabedoria de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu um espírito de poder para resolver os problemas, as situações, amor para poder fazer as coisas não na grosseria e não na pancada, e também de equilíbrio. E aí você, quando encara os problemas familiares com poder, com amor e com equilíbrio, ou seja, o amor e o equilíbrio equilibram o poder que você tem às vezes para arrebentar com tudo. Então é importante a gente ter esse entendimento. Até uma propaganda antiga da Pirelli, que ela mostrava assim um carro totalmente poderoso, uma Ferrari com um motor de não sei quantos mil cavalos, aquela potência assim terrível. E aí a propaganda dizia o seguinte, mostrava os pneus e diz assim: poder sem controle não é nada. Ou seja, se um carro que tem um motor muito poderoso, ele não tiver bons pneus, ele vai se arrebentar. Assim é também na família. Se a nossa família, se a gente tem autoridade, poder e manda e faz e acontece, mas se isso não é com amor e não é com equilíbrio, nós perdemos a nossa família. Nós somos uma igreja que estimulamos a disciplina, o confronto em amor dos erros, dos pecados, porque nós entendemos que se não houver confronto a respeito de erros e pecados, não há mudança, mas nós sempre dizemos, isso tudo tem que ser feito com amor, com equilíbrio, com graça, com misericórdia, para trazer restauração, porque Deus sempre trabalhou conosco com graça, com misericórdia, com restauração. A segunda maneira de você resolver os conflitos é pedir sabedoria a Deus. Peça sempre sabedoria a Deus. Eclesiastes 7,19 diz: a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Ou seja, a sabedoria resolve tantas coisas, tantas dificuldades. Você pode muitas vezes não saber o que fazer na sua família, mas Deus vai te dar a sabedoria para fazer como Ele faria, porque Ele tem o jeito certo, a maneira certa e perfeita, a maneira especial de resolver problemas. Seja uma pessoa verdadeira e transparente. Seja sempre verdadeiro com relação aos seus sentimentos, com relação às suas intenções e com relação aos seus atos. Seja verdadeiro e transparente com relação aos seus sentimentos, às suas intenções e os seus atos. Sentimentos é o que está dentro do nosso coração. Intenções é o que nós pretendemos daí para frente. E tem que ser transparente com o que foi feito atrás no passado. Muitas vezes a gente tem que revelar coisas que fizemos para poder haver conserto dos problemas na família. Por isso, seja sempre verdadeiro. Seja sempre verdadeiro e você vai viver o propósito de Deus na sua vida. A confiança na família leva um tempo para construir, mas leva apenas alguns minutos para ser destruído. Então nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser transparentes, para que nós possamos vencer todas as limitações da família. Por isso, na conclusão dessa palavra, eu trago alguns princípios para você entender o que é que vai realmente fazer a diferença para você viver essa experiência em família. Perdoe aqueles que te feriram dentro de casa. Não existe possibilidade de uma família ter boa convivência se não houver perdão. O tempo todo a gente se machuca. O tempo todo a gente se fere. O tempo todo há alguma coisa que um ou outro não gosta. Como que a gente resolve esse problema? Perdoando. A palavra é muito clara e nos ensina a respeito disso, porque muitas vezes a gente olha para essa palavra perdão
E quando ela nos beneficia, é muito bom, mas quando a gente tem que praticar com relação a outra, é muito difícil. Porque nós temos um senso de justiça muito forte. Nós temos um senso de justiça que quem errou contra nós tem que pagar por aquele erro. Quem errou contra nós, ele tem que, porque não devia ter feito. Mas o que nós precisamos na nossa vida é entender o que o Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Não é nossa responsabilidade de nos vingar, nem de pedir vingança para o Senhor. O Senhor sabe o que fazer no tempo certo. Ele cobra de cada um as coisas que fazem errado, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, ele colhe. E o Senhor mesmo diz: olha, deixa comigo, minha é a vingança, eu cuido dessa situação. Tudo que você precisa é perdoar e seguir em frente, deixar o seu passado para trás. Então, você não pode simplesmente fazer de conta que não aconteceu. Você não pode simplesmente ignorar quem fez alguma coisa errada com você. Você precisa liberar perdão. Você precisa entender isso na sua vida. Todos os dias, se nós não liberarmos perdão. Por quê? Às vezes você é um filho ferido, ou um pai ferido, ou um cônjuge ferido. E qual é a atitude que vai realmente consertar o relacionamento familiar? O perdão. As razões são muitas, mas a principal delas é porque nós fomos objeto do perdão de Deus na nossa vida. Quanta coisa errada nós fizemos. Quantas coisas nós não éramos dignos de perdão e Deus nos perdoou. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3,13: sejam amáveis, prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem também perdoar aos outros. Se você, quando precisa perdoar alguém, lembrar, trazer à memória tudo que Deus já perdoou a sua vida, perdoar ao outro não vai ser difícil, não vai ser uma tarefa impossível, nem uma tarefa difícil. Você jamais terá que perdoar alguém além do que Deus já perdoou você. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, quando nós sabemos que fomos perdoados por Deus, e quando nós lembramos o quão poderoso foi o perdão em nos restaurar, então nós decidimos viver em família esse propósito na nossa vida. Sabe por quê? Porque a falta de perdão produz em nós mágoa, amargura e ressentimento. Mágoa, amargura e ressentimento. Eles são parte de um coquetel altamente mortífero. Mágoa, amargura e ressentimento fazem parte de um coquetel que muitas pessoas estão bebendo aí devagarinho. Estão bebendo como se estivesse tomando um cafezinho, estão aí e deixando o seu coração ficar contaminado. É como se você estivesse se suicidando-se com gotas, pequenas gotas, cada dia morrendo um pouco mais. É importante que você entenda que o pastor Rick Warren diz assim: guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. A Bíblia também diz que em Jó 5,2 que ficar desgostoso e amargurado é loucura e é uma falta de juízo e leva à morte. É tão ilógico isso que no capítulo 18, versículo 4 de Jó, a palavra diz assim que com a mágoa e o nosso ressentimento nós ferimos os outros por causa da raiva que brota no nosso coração. Se nós amamos a nossa família, se você ama a si mesmo, quando você não perdoa alguém da sua família a respeito de algo que fez contra você, você está cometendo um crime contra você mesmo, porque nós somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, e precisamos construir juntos um propósito de Deus, sem deixar a amargura nos destruir. É interessante a gente ver que as pessoas mais infelizes que eu conheço na minha vida não são as pessoas que estão passando por necessidades econômicas, ou estão na pobreza, ou estão em alguma situação. As pessoas mais infelizes que eu conheço são as pessoas que carregam algum rancor ou mágoa no seu coração. Às vezes elas têm tudo, têm bens, elas têm tudo na vida, mas elas são tristes, angustiadas, elas são amarguradas. Por quê? Porque não conseguem liberar perdão e deixa a mágoa instalada no seu coração. E uma das
coisas que, ao estudar por essa palavra, eu achei muito importante, interessante, é o que está em Jó 21, 23 a 25, que diz assim: um homem morre em pleno vigor, olha, com toda a saúde, falando, um homem morre com toda a saúde, em pleno vigor, quando se sentia bem seguro, quando o seu corpo está bem nutrido, ou seja, hoje em dia nós estamos falando muito aí de você estar com os anticorpos aí, porque você está com toda a proteção aí para o vírus não pegar você, mas bem nutrido, está fisicamente saudável, mas ele morre, mesmo com os seus ossos cheios de tutano, ou seja, ele deixa bem claro para dizer, uma pessoa totalmente saudável fisicamente pode morrer até mesmo fisicamente se tiver a sua alma amargurada. A amargura, ela mata muitas pessoas. Eu tenho visto pessoas realmente ficar altamente desprotegidas de tudo na vida, porque são tomados pela depressão, e tem muitas pessoas aí morrendo por esse vírus Covid-19, exatamente porque eles não têm as defesas do corpo, simplesmente porque as suas almas estão perturbadas. Medo. Tem muita gente que está afetado pelo medo, e isso tudo vai destruindo todas as defesas do corpo. Por isso eu quero dizer para você, hoje é um dia de você pensar um pouquinho nisso. Hoje é um dia de você pensar no perdão que Deus tem para a sua vida. Porque até mesmo os médicos, eles têm comprovado, a medicina tem comprovado que a maior parte das pessoas que têm morrido hoje, as pessoas têm adoecido hoje, e elas são doenças psicossomáticas, são doenças emocionais. Você vai ver que já está acontecendo. Hoje o que mais se procura são os consultórios dos psicólogos. Hoje o que mais está se procurando são psiquiatras. As pessoas estão enlouquecendo por causa das notícias, as pessoas estão enlouquecendo por causa do medo do futuro, estão enlouquecendo por muitas coisas. E tem muita gente que está morrendo exatamente por essa situação. Mas aqui não vai acontecer não, em nome de Jesus, porque hoje o Senhor está estabelecendo, instalando aqui um espírito de perdão, de lidar com o passado, de deixar o seu passado para trás e viver o propósito de Deus para a sua vida e no seu coração. É importante você entender que há algumas coisas que nós comemos que nos matam, mas há algumas coisas que estão comendo você, e a amargura, o ressentimento está comendo e destruindo muita gente por aí, bloqueando você daquilo que Deus tem para você. Eu quero orar com você nessa noite, para que você possa também aprender que o perdão não é simplesmente uma atitude, um sentimento de dizer assim, perdoei e liberei, mas que você possa ter as ferramentas e a direção de Deus para fazer os reparos necessários na sua família. Há coisas que você vai ter que consertar, há coisas que você vai ter que reparar, há coisas que você vai ter que fazer. Por isso, para reparar e consertar, mostre a sua ferida, fala onde que está doendo, onde está o seu problema, deixa o Espírito Santo tratar o seu coração e a sua vida. Admita a necessidade do trabalhar do Espírito Santo no seu coração, e a sua família vai entrar num nível de milagre, de favor e de cuidado de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar.